Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do dia 2 de setembro de 2023. Eu resolvi fazer mais esse vídeo porque os meus vídeos eles são longos, e eu tô tentando fazer vídeo mais curto, até tentar pegar uma prática, para fazer uns vídeos mais curtos. Mas é difícil, né? E algumas coisas que eu queria falar no outro vídeo, depois eu fiquei pensando, pô, mas não falei a respeito disso, daquilo outro, né? E às vezes a gente entra num assunto, até porque eu tenho uma ideia do que eu quero falar às vezes, mas eu falo muito daquilo que está dentro do coração, daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou inspirado a falar, né? Vem na hora, não é uma coisa que eu fico meditando, não, né? Então, eu esqueci ali, eu ia falar a respeito, né, que tinha alguns, esses dias eu estava olhando, né, e já me falaram isso também, algumas pessoas me falaram lá atrás, né, sobre o número de inscritos, né, e às vezes eu fico ali, eu estava pensando, poxa, mas tem gente que pode pensar, pô, mas o canal não tem inscrito, tem muito pouca visualização. A maior parte das minhas visualizações é no Facebook, né? Mas eu não estou preocupado com isso ainda. Eu já até falei a respeito disso, mas é muito bom falar a respeito. Não é o tempo, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários está em construção, né? Eu não posso queimar o canal antes do tempo. É interessante que eu tenho um histórico, né? Um histórico eu desde o primeiro aí, tem não sei quantos vídeos, ó, 613, esse é o 614, né? Vídeo é muito vídeo, né? Mas é um histórico, é algo que vem lá de trás. As pessoas elas vão, quem quiser ver, é muito difícil, né? Mas tem gente que gosta de ver qual é como que vem evoluindo, o que passei, né? Quando chegar, tiver com a camiseta, né? A camiseta, o uniforme da Ordem dos Cavaleiros Templários, tiver documentado, nós estivermos em atividade, já vai ser um outro modelo de vídeo, né? Já vai ser um outro modelo. Tanto é que se vocês entrarem aí no nosso site, no site da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Se vocês forem olhar, já tem lá, eu vou até colocar aqui, né, um esqueleto de um site assim, já está muito bacana assim. Vai ter muita coisa ainda para colocar, né? Se você for lá na página inicial, né, você vai ver, deixa eu colocar na página. A página inicial já tem alguns links, né, alguma coisa ali que leva para outras informações. História dos Templários, você encontra uma história muito resumida ali a respeito da cavalaria templária. Se você for nas atividades templárias, né, outra que tem ali eu só tenho um esqueleto, ali ainda vou colocar, que são as nossas atividades aí no dia a dia, né, vai estar aqui, né. Eu preciso até mexer aqui já, né, quem sabe entre hoje e amanhã eu dou uma mexida aqui. Na verdade eu esqueci de mexer aqui, né. Se você for em notícias, aqui vai ter notícias, né, notícias a respeito das atividades que nós estamos fazendo. Tem algumas atividades que nós vamos fazer que praticamente fixa em alguns lugares. Ali nós vamos dar notícia daquela localidade, né, em relação a alguns assuntos, né? Então vai ter notícias aqui, né? Se você for lá em relação com as igrejas de Jesus Cristo, aqui nós vamos estar falando aqui qual é a nossa relação. Vai ter um conteúdo muito bacana aqui, né? Provavelmente nós vamos ser as igrejas não tem muito assunto com as igrejas, não pode ver cruz simbologia, né? Não pode ver, que já acha que isso aqui é uma ideologia, alguma coisa. Deixa eu achar, né? Então já existe. Então quando eu começar a desenvolver, me padronizar no tocante ao uniforme, né, tá com o CNPJ, assim, nós vamos investir de pouco em pouco também, não vai ser rápido,
né? Não quero, não, é investir, não é comprar. Como é que o pessoal fala? É comprar like, não é comprar like, né? Comprar inscrito, sei lá, tem um esquema disso daí. Eu cheguei a olhar para ver uma curiosidade, porque eu vi, até foi no canal do Crítico que eu vi, falando a respeito disso, e eu fiquei ali, mas que troço é esse? Eu não sabia, de verdade, eu não sabia disso. Eu sei que tem tudo nesse mundo, né? Mas eu não sabia disso, né? Não tinha nem ideia. Mas isso não presta. Isso aí, isso é furado. Isso é furado. Né? O que eu vou fazer é propaganda. Não tem como você arrumar like sem você anunciar. Não tem, eu desconheço. Eu acho que você tem que anunciar, você tem que pegar, anunciar, fazer um projeto de anúncio para você adquirir. Ainda bem que ninguém paga nada, né? Então é fácil você trazer público. Manter o público que é difícil. Para mim, trazer é muito fácil. Trazer, você incitar as pessoas a clicar lá no inscrever, isso é relativamente fácil. Tá? Existe até propagandas, eu já vi propagandas para isso, para você trazer os inscritos. Isso eu já tinha visto, né? E é isso aí que eu vou fazer, né? É exatamente isso aí que eu vou fazer. Fazer uma publicidade, né? Você cria um conteúdo e esse conteúdo você manda, as pessoas vão se inscrevendo. Aí para não ficar um conteúdo apenas um, você cria alguns conteúdos bacana, muito bacana, rápido também, e as pessoas vão clicar, você vai fazer uma propaganda, um marketing ali naquele conteúdo para as pessoas se inscrever. Aquilo ali você chega rapidamente, você chega rapidamente 5 mil, 10 mil inscritos, rapidamente, coisa de meses, de 2 meses, 3 meses, no máximo, investindo nisso daí. Porque também é um investimento um pouco... porque você investe por dia, todo dia ali sai não sei quantos reais seu, né? Pode sair 100 reais por dia, né? Pode sair 50 reais por dia, enfim, depende de como que você vai. Então, você investe ali por dia você pode trazer ali no seu canal 100, 200 inscritos por dia, depende, tudo isso depende muito, depende da forma que você faz, né? 200 inscritos, então você imagina, se 200 inscritos por dia, mais ou menos, mas é nesse nível mesmo, né? Eu já andei, essa parte eu já andei estudando, né? Vendo, observando, até porque eu publico o meu anúncio de trabalho, eu tenho uma média de 5 mil visualizações, porque aí é direcionado para um outro tipo de coisa. 5 mil visualizações. Tem dia, esses dias mesmo aqui, teve 8 mil visualizações. 8 mil lá vai tralalá. 8 mil visualizações. Né? E é a mesma coisa a publicidade, né? Para você trazer, angariar, para você trazer inscritos, né? Você lá 5 mil visualizações, dessas 5 mil, 200, 300, né? É os que vão se inscrever, o que vai tu que clicar lá e vai se inscrever, né? Ele se inscreve só de clicar lá, então você tem que criar um negócio bem feito, né? Ele se inscreve. Então você imagina 200, vamos falar 200, 2, 4, 6, em torno de 6, 5 mil, vamos falar 5 mil inscritos por mês, né? Se você faz isso durante 4 meses, por exemplo, 5, 10, 15, 20 mil, né? Em 4 meses, você pode conseguir até muito mais do que isso. Você pode conseguir até muito mais. Você conseguir não é tão difícil. O difícil é você manter esses inscritos. Aí, quando você faz isso, aí o seu conteúdo tem que estar diferente. Por isso que eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa para isso, entendeu? Eu não tenho pressa porque eu quero estar preparado, entendeu? Porque aí você fica escravo, de certa forma, de um conteúdo muito bacana, muito interessante, né? E esses inscritos que vêm tem que estar dentro do interesse, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários, a evangelização, coisas nesse segmento, você tem que atrair o público para esse segmento. Se você atrair um público errado, você perde assim rapidão também os inscritos, né? Aí depois você pode fazer publicidade também para atrair os likes, né? A visualização,
você pode fazer publicidade, mas aí eu já não tenho muito interesse nisso, sabe? Eu quero depois atrair os inscritos só. Depois o resto vai do jeito que der, né? Não tenho muito. Aos poucos nós vamos. Então, tem gente que acha que eu tô. Você não te incomoda? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou muito tranquilo com isso. Porque tem a hora certa. Se eu faço isso hoje, uma publicidade desse porte, para trazer inscrito, eu perco, eu queimo o canal. Eu queimo antes da hora. Né? Aí depois fica difícil reverter, porque você tinha um número, aí fica ruim de reverter depois. Então, agora não, agora ele tá aí. Deixa ele do jeito que ele tá. Eu posso fazer o que eu quiser agora. Né? E tô com um conteúdo, né? Um histórico, né, de conteúdo. Bom, essa era uma das partes que eu queria falar. Né? A outra parte que eu queria falar, matar uma barulheira das criançadas aí, vizinho. Mas é criança, né, jogando a bolinha deles. Eu fiz isso também, né? Então, agora, a outra coisa que eu queria falar é exatamente sobre as atividades, né? As pessoas às vezes pode que ficam aí, poxa, e as atividades? Pode não, perguntam também, né? Às vezes me perguntam, principalmente lá no Facebook, né, no Messenger. Mas qual será exatamente a atividade, né, dos Templários? Por quê? Porque os Templários lá no passado, se você for ler a história, for saber mais o que é dos Templários, os Templários, eles eram, já disse isso muitas vezes também, e ficar repetindo eu acho que é ruim, né? Eles eram, se for traduzir nos dias de hoje, eles eram os milicianos, né? Eles eram exércitos particulares, eles eram monges guerreiros, né? Por que eles eram devotos da Igreja Católica? Na verdade, só existia a Igreja Católica no cristianismo, né? Então eles devotavam a sua fé a Jesus, né, e a Deus, e colocaram os seus serviços à disposição da igreja, né, para auxiliar a igreja, né, na questão, né, da segurança dos peregrinos, né, que iriam, que peregrinavam, né, estavam a caminho, né, de uma adoração do templo, e eram nessa peregrinação eles eram interceptados por salteadores, né, por roubadores que roubavam, porque quando eles iam de caravana, eram viagens longas, levavam meses, né, ou anos, né, para chegar no local e chegar lá no templo. E nesse caminho saqueavam eles, matavam, levavam os camelos, os cavalos, as joias, né, os ouros, né, as riquezas deles, os mantimentos, né, roubavam toda aquela caravana. Então os cavaleiros templários, o trabalho deles era dar segurança, né, para os peregrinos cristãos. Hoje, nos dias atuais de hoje, o que é que os cristãos têm necessidade? Cultos já tem nos templos, né? Já tem cultos, já tem batismos. Agora, na falta disso, quem sabe um dia, né, pode que a gente exerça, né? Até porque nós vamos colocar atividade religiosa também, né? Não no princípio, agora no princípio eu vou tirar por causa do endereço. Vou tirar e depois eu vou inserir depois de novo, né? E vou tentar passar com ela meio que despercebido, mas se não der eu tiro, né? Eu tiro, depois eu coloco. Mas o pessoal alterar o estatuto, né? Então pessoal, por conta, qual é a necessidade hoje dos cristãos?
Os cristãos, qual é a vulnerabilidade dos cristãos? Eles estão vulneráveis, eles estão em algum risco eminente no tocante ao quê? No tocante à sua crença, né? Estão desprotegidos, né? Os pastores, pelos seus próprios pastores, né? Os pastores se afastaram do rebanho, né? Então eles estão desprotegidos no tocante às coisas espirituais, né? No tocante a um socorro, né? A uma oração, a uma necessidade básica, né? E é aí onde nós vamos atuar, né? Se a igreja, os pastores não vão até eles, nós vamos. Tem muitos aí da minha mesma igreja que eu vou, que nem vai mais na igreja, nem quer saber mais, né? E no momento certo, havendo oportunidade, nós vamos lá, na casa desses daí, né? Havendo oportunidade e receptividade, né? Porque se não tiver receptividade, cada um fica no seu canto, né? Mas eu vou lá, vou, né? Tudo começa com a visita, né? Tudo começa com a visita. A igreja aí, você vê que eles têm um projeto da igreja, resgate, né? Mas é uma visita. Enche um monte de carro. Vamos lá na casa de fulano. E vai lá. E chega lá e canta hino. E chega lá e glória, aleluia. E às vezes até prega, né? Alguma coisa. Nada, tô falando contra não. Tô dizendo nada contra de respeito disso, né? Então vai lá e tudo isso. Aí depois nunca mais volta lá. Se ele for para a igreja, então já era. Aí pronto, esquece. Nunca mais vai fazer uma visita, nunca mais vai ver. Não tem dar uma olhadinha, né, para ver se como é que tá, procurar ajudar a resolver alguns problemas daquela família ou daquele irmão ou irmã. Não tem uma participação, né? É claro que você não chega na casa de ninguém já se oferecendo a nada, não. Você chega e faz uma visita. Se tiver uma receptividade, volta lá de novo. E aí as coisas vão acontecendo. Aí você, né, vai ganhando uma amizade, né? Uma amizade. Convida. Vem aqui. Vem cá. É isso daí. Alguns já são mais fáceis, né? Alguns você já chega no problema mesmo. Alguns você precisa ganhar o terreno para começar a entrar, né? Alguns você já vai no problema direto, fica mais fácil. E aí, mas é para o quê? Para iscar alguém? Para pescar alguém? Para isso? Não. É para juntar. Ajuntar para arrecadar? Não. Não tem arrecadação não, meu amigo. Não vai ter não. Os que vão... Até tem, certo? Até tem. Nós vamos fazer alguma coisa ali, assim, precisa levar tal coisa. Alguém quer ajudar a levar? Alguém quer contribuir com alguma coisa? É nesse sentido. Mas os que vão, a arrecadação das coisas que nós precisamos, do grosso mesmo, nós vamos buscar nas fontes certas. Na fonte certa, nós não vamos oprimir ninguém não. É na fonte certa. Se quiser, se não quiser, Deus te abençoe. Como diz o irmão ali outro dia, acho que ele falou outro dia. Foi outro dia que... foi no culto lá dos Estados Unidos, né, do crítico ali falando. O cooperador lá, cooperador. O cooperador, porque o povo está indo embora. Se você for embora, a morte está te esperando na esquina. Que isso, irmão? Que isso? Usa o medo, né, para
segurar as pessoas, medo? Não, não, não é o medo não. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Quando a gente é vazio de sentimento, a gente dá o que o nosso coração tem. O que nós estamos cheios. O que nós estamos cheios de ira, de espalhar o medo no meio do povo, né? E isso não provém de Deus não. A gente tem que segurar as pessoas, né? Pelo amor. Olha, aqui tem amor, aqui tem água e pão, tem pão e água. Não é palavra, sabe? Palavra está na Bíblia, todo mundo tem pão e água. Não é palavra, é os frutos da palavra, né? Então, aqui tem pão e água, aqui você tem uma irmandade aqui junto contigo, né? Fica por aqui, né? Mas se a pessoa quer ir, ô irmão, ou irmã, né? Que Deus te abençoe onde você for. Nós temos que ter palavras, né? Palavras de Cristo nas nossas bocas. Que Deus te abençoe lá, para onde você for, onde você pôr a sua mão. É um irmão, né? A pessoa está querendo ficar distante, separado, não quer ficar naquele agrupamento por algum motivo. Às vezes nem é um motivo, às vezes é uma necessidade pessoal da pessoa, não sabe, né? E você vai desejar, o irmão ele sempre coloca uma parte da palavra aí que diz os feiticeiros e os, sei lá, agora eu acho que é idólatra, ficarão de fora. No meio de nós, irmão, tem muito feiticeiro, né? Tem muito feiticeiro, né? Porque vai acontecer isso, porque vai acontecer. Como é que vai? Tu é Deus agora, é? E eu acho, na minha opinião, que cada vez mais nós vamos ver, cada vez menos nós vamos ver palavra na boca de homens, palavra de Deus em púlpitos. Cada vez menos. Cada um vai ter que buscar Deus conforme a sua fé. Vai ter que buscar, vai ter que invocar. Se quiser, vai ter que receber. Vai ter que ter, buscar, vai ter que ter merecimento no tocante à sua busca. Não pode ser uma fé vazia. Você vai buscar, você vai conversar com Deus e Deus vai te responder. Na minha vida, eu já tenho essa experiência. Nos meus momentos de adversidades diversas, né? Não foi palavra não, viu? Deus permitiu algumas palavras na minha vida, porque Deus queria fazer justiça na minha vida, entendeu? Então algumas situações, algumas coisas que ocorreram na minha vida, Deus falou porque Ele queria que aquilo ali ficasse público, né? Outras pessoas escutaram, entendeu? Ele queria que ficasse público aquilo, né? Então, mas eu não acredito. Eu lembro até, gente, que rapaz, meu carrinho tá aqui, até lavei ele agora há pouco, tá pretinho tudo, tá com cara de chuva. Tá pretinho, aspirei, deixei bonitinho, dei uma limpada dentro, né? O meu carrinho é um carrinho que eu gosto, é um carrinho bom, né? Um carro bom, arrumadinho, revisadinho. Agora eu vou fazer outras coisas novamente. Já sei aí que vai quase 2.000 agora, né? As coisas que eu vou fazer nele agora, né? Trocar as correias, já fiz o orçamento, já mandou pra mim aqui. Agora preparar pra ir lá, né? Mexer em algumas coisas de suspensão, buchamento, né? Vou trocar a mocinética, escoifa, né? Fazer uns negocinhos aí. Depois ainda
tem que fazer o alinhamento, né? E eu ainda quero ver se nessa tudo aqui eu ainda preparo para comprar 2 pneus, né? Porque ele tá bom ainda o pneu, mas para uma estrada já pode o policial querer encher o saco, entendeu? Porque ele já passou ali aquele, passa muito rápido aquele, né? Mas ele tá ainda, tem pneu, você vê que ele tá ainda, tá íntegro ainda, não tá feio não, tá, os 2 da frente, né? Então mas por uma estrada já tá na hora de trocar, né? Eu viajo, eu dou umas 3 viagens ainda do jeito que tá aí, eu dou, mas pela lei mesmo já tem que trocar, né? Eu quero ver se eu compro esses 2 pneus, já coloco aí, vou fazer uns balanceamentos, né, e o alinhamento do carro, já quando eu for fazer agora aqui essa revisão. Esse é meu carro, cara. Um dia eu comprei um carro bom, uma nave. Pô, chegaram a dizer que foi o diabo que me deu, foi no púlpito, e o Senhor falou que ia me colocar, né, na carruagem do rei, em cima do cavalo do rei. Então, tudo isso são simbólicos, né? Coisa simbólica. Colocou. Eles estão esperando até hoje essa carruagem. A carruagem que eles queriam é que eu vomitei. Entendeu? Eu vomitei. Né? E eles queriam outra carruagem. Né? Então, o Senhor, ele falou essas coisas para mim, porque ele queria que se tornasse público, né? Tornasse público tudo isso, porque Deus não é Deus de confusão, Deus de ficar criando atrito dentro de igreja, não. Mas Deus comprou aquela guerra, Deus comprou por causa da atitude, sabe? A minha atitude e a atitude de lá, Deus comprou, Deus não permitiu. Aí Deus quis mostrar, mas eu acredito, voltando ao que eu estava dizendo, que cada vez menos em púlpito, né, nós vamos escutar uma palavra voltada para a nossa vida. As coisas voltadas para a nossa vida nós vamos conseguir aqui, ó, no dia a dia. Como a irmã disse, é ali na nossa busca, conversando com Deus, Ele vai nos responder. E vai nos dando a direção. Vamos supor, o que eu posso dizer? Pode ser, vamos supor, um começo de mês, o seu salário, não recebeu o seu salário, sei lá, alguma coisa assim, e você precisa pagar as contas, e, cara, não tem de onde vir. E você está ali buscando o Senhor. E não é buscar Deus só por causa das coisas materiais, né? Tocando sua vida como cristão, em todos os sentidos. Mas na hora da sua adversidade, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. O que eu posso fazer para resolver esse problema? De onde que pode vir? Meu socorro é Deus, né? Não é assim que a gente tem que falar. O meu socorro, mas não precisa ficar também. O meu socorro, né, vem do Senhor que fez o céu e a terra. A gente não precisa ficar ali imitando a Bíblia. Não, vamos ser o que nós somos. Falar com Deus conforme a nossa personalidade, a nossa fala, né? Ali é um parâmetro, né? Aquela palavra, aquele Salmo 121 é um parâmetro, né? Ali está mostrando para nós, é um parâmetro, é um exemplo, né, de como que o povo de Deus, como que naquele tempo o povo confiava em Deus, e nós devemos confiar dessa mesma forma. Nós já sabemos que o nosso socorro é o Senhor. O Senhor é o meu socorro, é o nosso socorro. E nós estamos ali, Senhor, eu sei que tudo que vier para o meu bem, para resolver as minhas questões, vai vir de Ti. Vai me dar uma direção. E essa direção vai vir para cada um de nós que estivermos invocando o Senhor. O socorro vai vir. O socorro, vamos olhar para o céu para onde? Para onde, Senhor, e agora? Vamos olhar, vamos direcionar nosso olhar para o Senhor. E agora, Senhor? E quando a gente vê, aí de repente vamos dizer que aquela pessoa trabalha com alguma coisa e o salário não deu, ou perdeu o salário, alguma coisa, de repente
é uma dona de casa. De repente Deus, como fez lá, a mulher fez o bolo lá, né? Usou a farinha, um bocadinho de farinha que ela tinha para fazer o bolo, né? E às vezes ela dá uma ideia, ela vai lá, faz um bolo, faz pastel, ou faz alguma coisa com que ela tem dentro de casa, e ela vai lá e vai pagar a conta dela. Isso aqui é um exemplo, né? Exemplo. Só na hora que a pessoa vai saber, Deus vai dar a condição, o discernimento, né? A sabedoria, a revelação para essa pessoa, ali na hora. Deus não quer mais, na minha opinião, perdoe se eu estiver errado, que homem nenhum suba em púlpito, né? Para ficar falando pro povo, faz isso, faz aquilo outro. Não, Deus não quer mais isso, não é mais dessa forma, não. Deus quer que você fale com Ele, que você busque dele, que você escute Ele, que você receba a revelação dele, né? A inspiração de Deus, né? Os homens, eles estão fazendo isso daí para se autoexaltar, para se autoproclamar, né? Não estão roubando a glória de Deus, né? É certo que não é todos, né? Mas tem, né? E está deixando o povo na zona de conforto. O povo não tem que ficar na zona de conforto, o povo tem que buscar, mas tem que buscar de dentro para fora, né? Uma ligação direta com Deus. Não é mais, revelou para aquele ali que vai te falar. Não é mais. Não é. Ainda enquanto as igrejas existem, o que tem que ter, e é mesmo depois que as igrejas deixarem de existir, né, tem que ter o pastor. Hoje ele pastoreia, né, ele sobe num púlpito, ele tem que estar lá ensinando essas coisas que eu estou ensinando aqui, né? Talvez com uma forma um método, né, mais assertivo, um método mais certo para se ensinar, mas ele tem que estar ali para ensinar isso. Essa linhagem, né? E ele está lá, né, para no coletivo olhar o outro, né? Aquele ali está meio triste, aquele ali está meio, né, tá meio desviado para cá. E o mais, hein? Em cima de púlpito não é lugar de ficar revelando a nudez de ninguém, né? Quem revela a nudez, quem mostra a nudez de alguém para ele mesmo, é o ensinamento. Primeiramente, você ensina a palavra, você exorta a pessoa a ter uma intimidade com a palavra de Deus, né? E aquela pessoa, aquela palavra vai trabalhar na consciência da pessoa, né? Não adianta, não é você chegar lá no púlpito, fulano, você está mijando fora do pinico, perdoa a expressão, né? Não precisa não, a palavra de Deus fala com ele. Ele não é doido? Não é doido, todo mundo sabe dos seus erros, né? Deixa que Deus trabalhe através da sua palavra, né, na consciência daquela pessoa, né? E se você pode fazer alguma coisa, não bota a tua boca, não morda a tua língua, só faça o bem. Se ele está na mal companhia, busque ele para uma boa companhia. Apenas isso. Não precisa fazer mais nada. Traga ele para um lugar. Aqui é a boa companhia. Vem aqui, leva, interaja com ele, com a família dele, com não sei o que, ou dela, né? Interaja. Entendeu? Aquela pessoa, ela vai deixando aquele grupinho errado, aquele movimento, ou aquela situação que ela faz errado, né? Por quê? Porque você está conduzindo. Esse é o trabalho do pastor. Você colocar as ovelhas no meio a ovelha desgarrada no meio da ovelha, certo? É isso aí. Isso é ser pastor, né? E não ficar subindo em púlpito para falar a nudez dos outros. As pessoas se conhecem, as pessoas sabem, e as pessoas hoje tem uma coisa que existe nas pessoas, a malícia. Se não sabe, vai tentar descobrir o que é, por causa da malícia e a maldade que tem dentro das pessoas, né? Então não é desse jeito que se pastoreia, né? Então vai continuar depois, quando acabar o pastoreamento coletivo, né? Vai ter aquele pastor
quietinho, né? Andando por aí, como se estivesse no deserto. É um deserto, ó, a cidade é um deserto, né? E ele vai estar ali fazendo um movimento, alguma coisinha, né? Ocultamente. E de repente Deus vai, ó, revelar. Vai botar os olhos dele em cima de alguém, sobre alguém, né? Ou ao alcance de alguém. E ali ele vai continuar fazendo o mesmo trabalho. O bem. Apenas isso. Se tiver oportunidade da palavra, vai a palavra. Se não tiver oportunidade da palavra, vai o bem. Exerce o bem, porque o bem é a palavra de Deus. A caridade é a palavra de Deus. O perdão, a misericórdia é a palavra de Deus. Nós não precisamos de adereço para dizer que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o bem, é o amor. Entendeu? Vídeo longo de novo, eu queria que fosse tão rápido, né? Mas é essa a ideia da ordem dos Cavaleiros Templários, né? Vai ser simples assim, desse jeito que eu estou falando, né? Tá por aí, olha ali, vai ter umas outras atividades, é claro, mas isso vai depender do crescimento. Mas inicialmente, olha ali, olha aqui, olha lá, né? É que nem eu dizia, eu sempre falei assim, o batismo, enquanto tiver as igrejas, eu vou na congregação. Se tiver que levar alguém para batizar, eu levo lá, né? Mas a pessoa é livre, ela vai onde ela quiser, onde ela sentir Deus, vai lá, né? O meu trabalho ele vai continuar. Ah, mas eu quero ir, você já é um pastor. Será que eu sou? Né? Não, fica lá porque lá é a igreja. Aqui é outra coisa, aqui é uma extensão. Quer ficar aqui com nós também? Fica aqui. Porém, aqui não é uma igreja, aqui não tem dízimo, não tem batismo, não tem santa ceia, no formato que algumas igrejas são. Não, não tem nada disso. Mas quando Deus permitir de nós se alimentarmos juntos, né, vai ser como uma santa ceia, né? Porque o que foi a santa ceia? O que foi, né? Então, quando Deus permitir de nós estivermos juntos, algumas pessoas, e nos alimentarmos, nós vamos ali produzir, né? Nós juntos ali, alguma refeição, mas nós vamos apresentar o Senhor naquela refeição. Nós vamos lembrar dele também, mas num formato diferente. Não será Santa Ceia, nome Santa Ceia. Não. Não. Todas as vezes que nós, aqui na minha casa, se ora há muitos e muitos anos. Desde quando o Senhor me chamou, né? Ora para se alimentar. Né? Aqui tem que orar. Entendeu? Então, para apresentar para Deus a benção que Deus colocou na mesa. Todas as refeições, né? E vai ser assim, eu vou continuar sempre assim, né? Seja sozinho, seja com algumas pessoas, sempre apresentar, sempre, né? Se possível for, não só apresentar na oração, mas falar um pouquinho do Senhor, né? Livremente, de dentro, uma inspiração, você falar, não precisa pegar a Bíblia para falar. Tiver que pegar também pega, mas falar do Senhor, né? Lembrar o Senhor, falar livremente do que nós sentimos pelo Senhor, né? Sempre haverá isso, né? E outras coisas, né? Então vai ser uma coisa com muita liberdade, deixar fluir de dentro para fora. A gente precisa aprender a ser de dentro para fora, né? E não tentar demonstrar o que nós não somos, né? E entender também que nós somos errantes, pecadores, viu? Fala errante, dá até medo, porque nós somos pecadores, né? O Senhor veio, morreu por causa dos nossos pecados? Foi. É uma simbologia também. Não deixa de ser uma simbologia. É uma simbologia. Ele veio, morreu por nós. Ele veio aqui, morreu para nos dizer
olha, eu venci isso tudo aqui, vocês também podem vencer. Talvez ninguém vai chegar como Jesus, que em nada errou. Nós erramos. Ele em nada errou. Talvez nós não vamos ser igual a Jesus exatamente, mas que se a gente tiver uma consciência de que nós precisamos pelo menos ter essa consciência de que nós precisamos deixar de a consciência de que nós somos pecadores e que essa natureza nossa nós temos que matar ela dia a dia dentro de nós, já é um caminho. Pode ser que o Senhor nos justifique, né? É bem provável que Ele vá fazer isso, né? Mas Ele não deixou esse poder para nós aqui, sabe? Ó, eu vou ser salvo. Não. Eu estou no caminho da salvação, né? Tem muitas coisas que me impedem de ser um homem santo. Difícil falar isso, né? Me impede de ser um homem perfeito, que é difícil falar também. Perfeito, né? Mas tem uma consciência das coisas espirituais. E tem uma consciência do que me impede, né? O que é que me impede de ter uma consagração melhor. Ter uma consciência. E aí é só Deus para ir trabalhando isso, né, na gente, para que nós possamos vencer, para que nós possamos dia a dia evoluir um pouquinho mais e nos tornar um servo de Deus melhor. Deus seja louvado.